O Rio Grande em Movimento está de volta. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o coronel Marcos Paulo Beck, que é presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Vamos conversar sobre segurança pública, sobre diversos aspectos. Vai enviando a sua pergunta aí, estamos ao vivo no Facebook da RDC TV Digital. Coloca aí a tua dúvida ou o teu comentário a respeito deste assunto. Muito bom dia e bem-vindo, coronel. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Cumprimentamos a Lília, também cumprimentamos a todos os telespectadores da RDC e, muito em especial, um abraço aos nossos sócios, os componentes da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militares. Bom, o senhor agora assumiu a presidência, né? Nós tivemos o presidente, que era o Marcelo Gomes Frota, agora está na Secretaria do Governo do Estado. Perfeito. Agora o Marcelo, ele ascendeu a secretário adjunto de Segurança Pública, até porque ele é um expert em segurança pública, um coronel da Brigada, como todos os coronéis o são, e ele se especializou ao longo de toda a vida e no trabalho associativo junto aos nossos sócios e à população do Rio Grande, também escutando essa população, e eu tenho até uma pesquisa que nós fizemos sob a égide do Marcelo na presidência da ASOF, dos reclamos da população gaúcha no que tange à segurança pública. Primeira condição para o cidadão. Sem segurança não há mais nada. Bom, então, qual é o seu comentário a respeito dessa articulação, dessa relação aí com o governo do Estado, agora que temos, né, o Marcelo Gomes Frota, coronel, que ficou à frente da associação durante alguns anos, né? Perfeito. Com a ascensão, a escolha do governador Eduardo Leite pelo governo, pelos gaúchos, na maioria dos gaúchos, e o governador, é claro, como todo governo, ele procura se cercar de pessoas qualificadas para o desempenho das funções necessárias. Um dos maiores reclamos da população gaúcha, isso foi pauta de todos os candidatos e tem sido da sociedade como um todo, é exatamente a insegurança, né? E o coronel Frota, como eu disse antes, um especialista, ele foi escolhido pelo governo exatamente para dar a resposta que a sociedade espera dos órgãos de segurança pública, especialmente do governo. Perfeito. Bom, daqui a pouquinho, então, vamos entrar em algumas questões, inclusive sobre uma reportagem que assistimos agora, né, no que tange a Brigada Militar. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho da associação, já que o senhor foi o fundador, né? Quantos anos já de associação? Nós temos hoje 28 anos de associação. Nós fundávamos a associação, na ocasião eu era tenente-coronel da ativa, e nós fomos na Brigada, a primeira polícia militar a ter uma associação representativa da sua categoria, da classe, e isso aí sentimos, até pelo trabalho que fizemos antes disso na Constituição Federal, onde todas as instituições que lá estavam presentes, Judiciário, Ministério Público, Polícia, todos tinham um órgão representativo associativo, e nós não. Então fizemos a associação até por uma imposição dos que hoje são os nossos sócios. Como é que foi a fundação? Foi difícil. No começo foi difícil, até porque nós saíamos ainda a associação, ela é dos anos 90, 1990, mais precisamente, e nós ainda recentemente tínhamos saído de governos militares, e num longo período, em que ter associação era proibido, e os nossos comandos eram de uma outra época, né, realmente de uma outra época, que estavam no comando então, e não viram com bons olhos, e isso custou a prisão para mim, que era o tenente-coronel, na cabeça da associativa, e os capitães que me acompanhavam na época. Então todos isso foi nós... Que ano? Foi em 1990, já sob a égide da nova Constituição Federal, que permitiu que nós assim criássemos a associação. Bom, hoje estamos já em 2019, né? Como é que o senhor vê, ao longo de todos esses anos, aí, quase 3 décadas, né? Como é que o senhor vê, então, a segurança aqui do Rio Grande do Sul? Como é que foi a evolução aí nesses últimos anos? Essa é uma pergunta difícil, Lília, muito difícil, porque se eu me reportar aos anos 90, nós tínhamos na Brigada, chegamos a ter 35 mil homens. E hoje, na realidade, no efetivo trabalho de polícia, nós temos basicamente 10 mil homens, porque nós temos que descontar pessoal que está à disposição de presídios, de autoridades, forças-tarefa. Então, veja que nós, com uma população de 7 milhões de habitantes,
nós tínhamos 35 mil homens. Hoje, com uma população de 12 milhões de habitantes, nós temos cerca de 10 mil homens no policiamento. Então, a segurança pública veio declinando em número. É claro que nesses anos aí a informática, a tecnologia veio também evoluindo, mas policiamento básico, segurança pública se faz ainda com homens na rua, ostensivamente, tá? Na presença dele, orientando a população, coibindo o crime, tá? Exatamente dando segurança à sociedade. Certo. Bom, a gente viu agora há pouco ali, inclusive na reportagem, né, que o governador Eduardo Leite vetou, né, o que estava sendo discutido agora há pouco, que é a questão da venda e consumo de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol, dizendo que teria que ser aumentado muito o efetivo, né, dos policiais para que isso pudesse realmente funcionar. Por isso ele vetou. O que o senhor tem a dizer? Eu concordo com o governador e me parece, como cidadão, que ele está fazendo a coisa certa, escutando, ouvindo as pessoas que tratam disso, ouviu o comando da Brigada, o comando da Polícia Civil, o Ministério Público, e tomou essa acertada decisão. Nós temos o problema do trânsito, por exemplo, toda a campanha que se faz pela embriaguez ao volante. O que significa isso em número de mortes? Num estádio, da mesma maneira, né, e aí o pessoal tem dito, quem defende exatamente o consumo de bebida dentro dos estádios, evoca a época que nós tivemos a Copa do Mundo. Sim. Era uma situação diferente. Lá nós não tínhamos antagonismo, aqui nós temos torcidas, times clássicos, né, como no clássico Grenal, torcidas que basicamente se degladeiam ali, né? Então, uma correta decisão e certamente para coibir o efeito que o álcool faz em cada um de nós, só com um aumento de efetivo, povoando grandemente, não é esse o objetivo, né? A polícia não tem que estar em tão grande número, tem que estar em número suficiente para manter a ordem. Certo. E também queria que o senhor fizesse uma avaliação, né? Nós já falamos ali que o coronel Marcelo Frota agora está junto ao governo do Estado. Também o seu comentário a respeito da composição ali do governo. Nós tivemos a manutenção aí do coronel Ikeda, né? Perfeito. Seu comentário também a respeito da cúpula da segurança. Temos agora uma mulher, né, a delegada Nadine à frente da Polícia Civil, e também sobre essa integração Polícia Civil e Brigada Militar. Convém assim nós fazermos situar as pessoas, né? Nós tivemos um momento, exatamente aquele momento pós-revolução dos primeiros governos, né, em que a secretaria, e mesmo durante a Revolução, as secretarias de segurança eram povoadas por generais, por oficiais do Exército. Depois tivemos uma época de Ministério Público, depois uma época de policiais federais. Eu vejo com muito boa vontade, vejo com muito otimismo, realmente, satisfeito com essa escolha do governador. Primeiro, o vice-governador é um policial de carreira. Né? Delegado Ranolfo. Exatamente, o delegado Ranolfo foi delegado, foi diretor do DEIC, que é um órgão que trata especialmente do combate ao crime diretamente envolvido, roubo de carga, uma série de eventos, a droga. Depois foi o chefe de polícia. Passou 34 anos, 35 anos na polícia, exercendo atividade fim. Já na aposentadoria, ele foi secretário de segurança em Canoas, se ouve muito bem, deu um status novo à segurança, uma qualidade à segurança em Canoas, e é o vice-governador. Ele optou pela carreira política e se tornou o vice-governador, uma chapa vitoriosa escolhida pela maioria dos gaúchos. E quando o governador o colocou ali, eu vi com muito bons olhos. Acho que a sociedade gaúcha coloca agora, efetivamente, não coloca alguém estranho à área de segurança como costumavam colocar os outros governadores. Colocou alguém afim, afeto, conhecedor, que combateu o crime e que vai fazê-lo com mais propriedade. Então, quando aí, para secretário adjunto, que é o homem operacional da secretaria, levaram o coronel Frota, foi difícil, eu sei que foi uma escolha difícil para o coronel Frota, meu amigo, meu companheiro de chapa de Azof, fazendo um trabalho fantástico dentro da Azof, mas era um homem que conhece, como eu já tinha dito antes, segurança pública, defende segurança pública, recentemente ainda esteve nos Estados Unidos se especializando nesse campo de segurança pública, e vai para a secretaria como secretário adjunto, com o conhecimento que tem,
com ascendência, que eu digo, por exemplo, a delegada Nadine, uma amiga de todos nós, uma pessoa íntegra, digna, foi presidente da Associação dos Delegados de Polícia, e junto com o Frota conviveram ali na presidência das associações. O coronel Ikeda é um profissional, é um coronel que a gente chama tropier. Ele vem da tropa, ele conhece, ele desempenhou todas as funções de oficial da brigada, enfrentou lutas, combate de rua, troca de tiros com bandido. Então ele é um homem que conhece os meandros da segurança pública. E o coronel Ikeda, né, deu recentemente nesse enfrentamento, nessa mudança de perspectiva que a brigada deu no combate ao crime organizado na questão dos bancos, dos assaltos a bancos, né, com resposta imediata, rápida, segura e eficiente, igualando o número dos bandidos com o número de brigadianos nesse enfrentamento e levando a melhor pelo preparo da tropa. Coronel, rapidamente, então, o senhor presidindo a associação, então, em nome da associação, qual seria a sua maior reivindicação na área da segurança aqui nesse momento? Bem, o que a associação, Lília, assim, pretende, nós sempre dizemos que nós da associação, nós gostamos de nos confundir com o anseio dos gaúchos. Antes de representar os nossos associados, a brigada, ela tem que existir, e para que existir, ela tem que ter a procuração do povo rio-grandense. Então, primeiro, que realmente os índices de segurança pública sejam dominados, né? Que o crime seja contido e mais, que além de contido, que ele retroaja, que sejam construídos presídios, que a polícia efetivamente pare de enxugar gelo, que haja um sistema de segurança pública integrado, em que o brigadiano não leve 8, 10 vezes o mesmo cidadão para a delegacia e esse cidadão saia às ruas antes dele, que as penas sejam impostas, né? Tudo que esperamos realmente que nós contenhamos o crime, que os efetivos da brigada para e passo sejam realmente repostos, né? E que tenha, como estamos tendo nesse início de governo, o apoio do governador e de todo o seu staff, especialmente a Secretaria de Segurança. Para encerrar, então, coronel, nós temos que falar sobre a questão da flexibilização da posse de armas, né, que é o assunto do momento. Também queria o seu comentário em nome da associação. Eu faço até com muita tranquilidade. Nós, há 2 anos atrás, em 2017, contratamos uma empresa idônea, uma empresa gaúcha conhecida, Segmento, para fazer uma pesquisa. E fizemos essa pesquisa não só para orientar que a associação pretende e queria mostrar que o governo deveria fazer, né, mas também para que o próprio governo se orientasse nessas ações. E aqui eu tenho um resultado, se a Câmara puder ver, é uma das páginas desse trabalho que a empresa Segmento fez. Né, e aqui eu posso mostrar, por exemplo, alguns dados aqui, ó. Naquela época, o povo do Rio Grande do Sul, auscultado, ouvido por essa empresa Segmento, pedia a redução da maioridade, 18 para 16 anos, 84% da população. Mas na sua pergunta específica, posse de armas para o cidadão comum, posse de armas para o cidadão comum, 60% das pessoas pediam a liberação da posse de armas para o cidadão comum. Então, isso é um trabalho de pesquisa. O que o governo Bolsonaro parece brincando aqui, mas que talvez tenha lido isso aqui, e atendido exatamente o apelo da população, liberando a posse de arma para o cidadão comum. Não é o porte de arma, a posse de arma. Exato. E de onde essa pesquisa? Essa pesquisa é da nossa Associação dos Oficiais fez, e depois nós pudemos mandar uma cópia. A Cris, nossa jornalista, vai tratar disso, é uma pesquisa que nós fizemos, contratando a empresa Segmento, que é uma empresa especializada em pesquisas, né? E fez, dentre esses e vários itens aqui, né, que trata nessa pesquisa, inclusive aqui, ó, aumento de pena para crimes contra a vida, população, 96% pede esse aumento. Então são muitos itens bastante interessantes que nós fizemos, ouvindo o cidadão comum. Foi ouvido a dona de casa, foi ouvido nas paradas a população de todo, e nós temos inclusive o segmento por faixa etária dessa pesquisa, por nível de escolaridade e por nível de poder aquisitivo da população. Então a massa pediu isso aqui. Essa pesquisa é interessante, que há 2 anos atrás, ouvido o cidadão e a cidadã, as pessoas do Rio Grande, jovens inclusive,
se sentiam inseguros dentro da casa, nas paradas de ônibus, dos ônibus, mostrando uma população com medo. Por isso que nós orientávamos o governo para algumas ações efetivas, para que efetivamente, não é uma redundância, mas efetivamente levasse e continue levando segurança ao povo gaúcho. A quem tem filho nas escolas, na universidade, a quem anda na rua de noite em horas isoladas, todos esses aspectos. Bom, nós agradecemos muito seus esclarecimentos, seus comentários aqui no programa. Esperamos que volte sempre aqui junto à associação, sempre com as novidades também da entidade. Conte com a associação, assim como nós contamos com o povo do Rio Grande, especialmente aos nossos sócios aí, aos bombeiros militares e aos companheiros da Brigada Militar. Estaremos vigilantes nos interesses do quadro associativo. Acima de tudo, os interesses nossos são os interesses do Rio Grande e do nosso quadro social. Lilian, agradeço a RDC, agradeço a você a oportunidade, muito obrigado. Estamos sempre prontos, quando quiser esclarecimento, nos convide. Venhamos com maior boa vontade. Muito obrigado. Até a próxima. Bom, você...